TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, acidente entre caminhão e carro deixa 5 feridos na BR-386. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O incêndio consumiu uma casa em madeira de cerca de 70 metros quadrados nesta madrugada no bairro Planalto, em Lajeado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h25 da madrugada para o combate na rua Miguel Paulos. Os socorristas fizeram o trabalho de combate por cerca de 1h20. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Brigada Militar apreendeu 2 menores de idade com drogas na segunda-feira. Os adolescentes foram abordados em atitude suspeita na rua Marechal Deodoro, no centro de Lajeado. Em revista, foram localizados 5,8 gramas de cocaína e certa quantia em dinheiro. Os dois foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas e depois foram liberados aos responsáveis. E um motorista de 34 anos foi autuado por se recusar a fazer o teste do etilômetro. Foi por volta das 10 horas da noite da segunda-feira. A abordagem do pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado ocorreu na ERS 129. O condutor de um Fiat Uno seguia na direção Encantado-Venâncio Aires quando foi abordado. Solicitado pelos policiais que soprasse o bafômetro, o morador de Venâncio se negou, sendo autuado de forma administrativa. Ele teve a sua carteira de habilitação recolhida por 24 horas e o automóvel foi entregue a uma pessoa habilitada. Um homem de 26 anos foi preso por estelionato na tarde de segunda-feira no interior de Teutônia. O policiamento recebeu informações de que o condutor de uma moto teria trocado um pneu em uma borracharia em Carlos Barbosa e saído do estabelecimento sem pagar pelo serviço. Posteriormente, os policiais foram informados de que a mesma motocicleta, uma Honda CBX Twister prata, havia abastecido em um posto de gasolina em Westfália e também não pagou. E o mal pagador se deparou com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, que abordou o veículo no quilômetro 51 da RSC 453. Foi dada a voz de prisão ao motorista. Depois do registro na delegacia, em que foi enquadrado como estelionato, o morador de Bento Gonçalves foi recolhido ao sistema prisional. Em depoimento, o homem ainda tentou argumentar que pagaria depois. Era só um fiadinho. Um homem com uma faca de cozinha assaltou um ônibus do transporte coletivo municipal de Lajeado por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira. De acordo com o registro policial, o bandido entrou no coletivo na parada da Praça do Chafariz, no centro. Em uma parada da rua Francisco Oscar Carnal, ele anunciou assalto, pedindo dinheiro e carteira do motorista. Foram roubados cartões, documentos e R$150 do condutor, além de R$200 da venda de passagens da empresa. E um acidente no quilômetro 353 da BR-386 surpreende por sua brutalidade e pelo resultado. 5 pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um Del Rey e uma carreta por volta das 4h40 da tarde da segunda-feira. Um casal e 3 crianças que estavam no carro foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados aos hospitais de Estrela e Lajeado. O motorista da carreta não se feriu. De acordo com os bombeiros, a carreta com placa de Embu das Artes de São Paulo seguia no sentido interior capital, quando colidiu no carro que seguia no sentido oposto. O Del Rey, placa de Porto Mauá, no Rio Grande do Sul, foi arrastado por alguns metros até que a carreta parasse. A Polícia Rodoviária Federal fez os levantamentos do local do acidente. E o vídeo que você vai ver a seguir mostra exatamente o momento em que houve esse acidente. A imagem surpreende.
Em menos de 6 horas, 4 pessoas foram presas em ações da Brigada Militar na região. Pouco depois do meio-dia de segunda-feira, um homem de 36 anos foi capturado após um roubo a pedestre na rua Alfredo Horst, no bairro Canabarro, em Teutônia. De acordo com o policiamento, ele agrediu a vítima de 58 anos e fugiu com aproximadamente R$500. Em relato à polícia, a vítima disse que sacou um benefício do banco e foi ao mercado, quando percebeu que estava sendo seguida. O criminoso deu um golpe na cabeça do homem e fugiu. Os policiais fizeram buscas e conseguiram capturá-lo nas proximidades. O bandido foi autuado em flagrante por roubo com lesões e recolhido ao presídio estadual de Lajeado. Ele já tinha antecedentes por furto e roubo. Ainda em Teutônia, um homem de 26 anos foi preso por estelionato após a abordagem do pelotão rodoviário da Brigada Militar. É aquele que costuma fugir sem ter que pagar também na borracharia e também no posto de gasolina. Diz que depois voltaria para que pudesse ser feito o pagamento do que ele utilizou. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, traz em sua ementa a seguinte mensagem: estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Muito bonito. Ela é a lei complementar porque ela complementa a Constituição e, por isso, tem tramitação diferenciada e quórum qualificado, ou seja, precisa de mais parlamentares aprovando o projeto para que ele se torne lei. Foi criada lá nos idos do ano de 2000, no governo FHC, porém, certamente com a participação de deputados e senadores de vários, se não de todos os partidos à época. E consta lá no parágrafo 2º do seu artigo 1º que as disposições dessa lei complementar obrigam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nós já vimos muitas notícias de prefeitos, presidente de câmaras de vereadores e outros agentes públicos serem cassados e afastados de seus cargos por força e obra dessa lei. Governadores processados eu já vi, mas não lembro se algum já foi punido com afastamento ou cassação com trânsito em julgado. Muita gente já foi multada, teve que devolver dinheiro e alguns até presos foram com base nesta lei, digamos, redentora das finanças públicas, ao menos na sua intenção original. Tanto que contou para sua aprovação, como eu já disse, com o apoio maciço da grande maioria dos partidos e seus representantes. Agora, com a descoberta de grande parte das mentiras da última eleição presidencial, lembrando que foi uma reeleição presidencial, surgem notícias que esta lei teria sido violentamente descumprida com manobras fiscais, financeiras e eleitoreiras de toda ordem para garantir que a real situação pré-falimentar do país não fosse exposta antes das eleições. Agora, o Tribunal de Contas da União, o TCU, está por julgar as contas do governo Dilma do ano de 2014, quando vão ser apuradas ou não as irregularidades que teriam sido cometidas em matéria fiscal pelo governo federal naquele ano eleitoral. São inúmeras as especulações, que se tornaram conhecidas como pedaladas fiscais. Durante o processo, o governo pediu mais prazo para se explicar, no que foi atendido pelo TCU. Agora, terminada a instrução do processo, que é a fase da coleta de provas e explicações, o caso está por ser julgado pelo tribunal. O governo, temendo uma reprovação das contas, faz de tudo para adiar o julgamento, se utilizando para tanto de todos os subterfúgios processuais e políticos para garantir que, mesmo se o TCU recomendar a reprovação das contas, o Congresso passará a mão por cima. E já está preparado, imagino, para que, se o Congresso as reprovar, o que pode levar inclusive ao impeachment da presidente, tentar garantir a clemência do STF, que é quem, ao fim e ao cabo, deverá decidir pelo futuro da presidente Dilma. Alguns chamam isso, em linguajar jurídico chulo, de chicana. Chegaram a pedir o afastamento do relator, que é um voto que conta no somatório final, porque ele teria feito um pré-julgamento, acenando com a reprovação. Ora, para mim, em direito, pré-julgamento é aquele que um juiz faz irregularmente antes do fim da instrução. O que ele faz depois de fim da instrução, proferindo o seu voto, é o julgamento propriamente dito.
É a sua função, independentemente de ele tornar público seu posicionamento antes da reunião solene de julgamento. Alegam também que em governos anteriores não se fazia esse julgamento da forma como está sendo feito, que pedaladas fiscais todos os outros governos já faziam, tentando nos convencer com isso, no mínimo, que esta lei nasceu para ser mais ou menos cumprida, ou que é para ser cumprida somente por alguns, somente em algumas circunstâncias. Em outras palavras, querem dizer que o que está se fazendo é golpe. Eu acho que é exigir o cumprimento da lei. Ou então que digam com todas as letras, os tribunais e o Congresso, que esta lei não vale para a União, leia-se governo federal, que ela só vale para os prefeitos, os peixes pequenos. E assim a gente para de brincar de responsabilidade fiscal. Até a próxima. Após 30 dias afastados para se recuperar de uma cirurgia cardíaca, o vereador Valdir Guiche, do PP, voltou ao trabalho na manhã desta terça-feira. Ao lado da sua equipe, o parlamentar analisou projetos e deu continuidade aos trabalhos como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Ele fez questão de agradecer o apoio da equipe médica, dos colegas que doaram sangue e de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a sua recuperação. Guiche elogiou o trabalho dos suplentes Márcio Frank e Adrian Johan, ambos do PP, que assumiram a cadeira durante a sua ausência. Para o vereador, a expectativa agora é de voltar ao trabalho com o mesmo estilo e ritmo de antes, porém respeitando as limitações do pós-operatório. Os vereadores estão reunidos neste momento em sessão ordinária. E o Estado lança jornada contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Veja com Thaisa Borges. A violência sexual contra crianças e adolescentes cresceu nos últimos 2 anos no Rio Grande do Sul. Para combater esse tipo de crime, que atinge todas as classes sociais, o governador do estado, José Ivo Sartori, assinou nesta segunda-feira o termo de cooperação técnica e operacional para o fortalecimento da rede de proteção à infância e à juventude. A assinatura aconteceu no Palácio Piratini. No mesmo evento foi lançada a 12ª Jornada contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas aqui, acredito eu que é a união que vai nos fazer vencer muitas dificuldades, ou todas essas dificuldades, porque esta com certeza tem que ser uma caminhada coletiva, que depende da solidariedade, depende da conscientização e da boa vontade de cada um de todos nós. A jornada envolve várias secretarias e órgãos do Executivo e conta também com a parceria da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, entre outras entidades. Bom, a jornada ela funciona, ela é feito agora, é criado um grupo de trabalho, né? Que se reúne e que vê, então, retira daí as melhores políticas para o enfrentamento do crime, né? Por isso os parceiros são o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, justamente órgãos que têm todo os encaminhamentos e o conhecimento a respeito deste crime que é difícil de apurar, né? O Tribunal de Contas do Estado divulgou nesta terça-feira a lista dos executivos e legislativos municipais agraciados na 2ª edição do Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet. A premiação consiste na concessão de um diploma aos gestores municipais e na disponibilização de um selo digital em reconhecimento às iniciativas governamentais que prestigiam a transparência e o controle social. Os sites foram avaliados entre os dias 1º de julho e 14 de agosto de 2015, com base em metodologia desenvolvida pelo Tribunal de Contas, que permite aferir se os poderes disponibilizam informações relacionadas às suas atividades, conforme o previsto nas leis de acesso à informação e também de responsabilidade fiscal, além da complementar número 101 do ano 2000. A entrega do diploma acontece no dia 20 de outubro, no auditório do Ministério Público, às 3 da tarde. No Vale, as prefeituras premiadas são Arvorezinha, Estrela, Itapuca e Teutônia. Entre os legislativos, Arvorezinha, Estrela e Teutônia. E o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa é comemorado em ações em todo o país. Veja na matéria de Ana Gabriela Salles, da NBR.
O que antes era apenas um passatempo para Alexandre, de 25 anos, virou coisa séria. Ex-jogador profissional, ele decidiu abandonar o futebol para se tornar um empreendedor no ramo de doces finos. O negócio deu tão certo que em 4 anos a empresa já é premiada pela qualidade e inovação e fornece até 15 mil doces por mês para um público cada vez mais variado. A gente formalizou o negócio em 2011. Aí já comecei a atender um público mais diferenciado, começamos a atender o público corporativo e também a parte de governos, concorrências públicas. A gente já enviou nossos doces para vários países, como Angola, para a França, Estados Unidos, Então, é uma ideia que a gente tem de realmente fazer o nosso negócio chegar a vários lugares que a gente ainda não alcançou. Eles são um motor da economia brasileira, 27% do PIB, são os maiores geradores de emprego do país. Mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras estão empregados nas micro e pequenas empresas. Portanto, só a saída da crise se a gente valorizar a pequena empresa. Elas são o grande motor da economia brasileira. Em todo o país já são mais de 10 milhões de pequenos negócios, que envolvem micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e também os pequenos produtores da agricultura familiar. Além de atrair cada vez mais consumidores, o pequeno negócio é responsável por 30% de tudo que é comprado pela administração pública federal. A Associação de Luciana, por exemplo, fornece frutas e hortaliças para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Com o PAA, o pessoal já comprou trator, já compramos insumos, já teve um dos produtores nossos que eles fizeram estufa, porque para a época da chuva, a gente precisa de uma estufa, porque combinamos assim, um produtor produz hortaliças, outro produz legumes e tal, E esse que comprou a estufa foi para hortaliças, para a época das chuvas. Então isso foi um ganho grande para o grupo. Para incentivar o setor, uma lei de 2014 determina, por exemplo, que o setor público feche negócio apenas com as micro e pequenas empresas nas compras de até R$80 mil. O secretário do Ministério do Planejamento explica que todo o processo é feito pela internet. Todas as licitações governamentais são conduzidas por meio de uma plataforma eletrônica, que é o CIAS Comprasnet. Então, isso é importante porque o micro e pequeno empreendedor ele não tem custos adicionais para participar da licitação. Por meio da internet, ele consegue baixar o edital, analisá-lo, oferecer suas propostas, enviar toda a documentação. Dessa forma, a gente amplia o número de participantes e dá condições isonômicas de participação. Alexandre está de olho em novos mercados, inclusive no governo. E os ingredientes para continuar conquistando espaço, ele já tem. Acredito que a principal receita do sucesso é você ter um toque de garra, determinação, acreditar no seu sonho, no seu potencial, ter um carinho pelas pessoas, no atendimento, ter uma excelência no produto que você trabalha e juntando todos esses pilares, você consegue estruturar e consolidar um negócio de sucesso. O município de Lajeado cedia na sexta-feira o 5º workshop do projeto de desenvolvimento e apoio à implantação de uma estratégia integrada de prevenção de riscos associados a regimes hidrológicos na bacia do Taquariantas. O evento ocorrerá no prédio 7 da Univates e tem início às 8h30 da manhã, com credenciamento dos participantes, seguido de abertura oficial às 9 horas. Às 9h30, o promotor brasileiro da campanha Cidades Resilientes, o Sidney Furtado, explanará acerca do marco de ação de Sendai e dos desafios da campanha Cidades Resilientes. Entre as 10 horas e 10h30, transcorre cerimônia de adesão à campanha Cidades Resilientes das Nações Unidas. Após pausa para o café, às 11 horas, o diretor do CEPED-RS e da Escola de Engenharia da URGS, o professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, palestra sobre as oportunidades e desafios do projeto Taquariantas. O evento tem prosseguimento com a explanação, controle de inundações, cenário atual e propostas de ações para a bacia Taquariantas, a ser ministrada entre as 11h30 e o meio-dia pelo professor e coordenador do projeto, Joel Godinfum. Ao meio-dia, a arquiteta Heloísa Giazon explana acerca da gestão de risco, a importância da participação e da integração das políticas públicas.
após intervalo para almoço, e o evento tem prosseguimento às 14h com a palestra Estratégia Integrada para a Prevenção de Riscos Hidrológicos na Bacia Taquari-Antas, a ser proferida pela doutora Alexandra Passuelo, que é coordenadora do projeto. Entre as 14h30 e 16h, grupos de trabalho discutem os elementos que integrarão a Estratégia Integrada de Gestão de Risco. Às 16h ocorre pausa para o café, seguida da apresentação dos resultados dos grupos de trabalho e proposição de termos de referência, com cerimônia de conclusão do workshop entre 5h30 e 6h. A entrada é gratuita. E a presidente Dilma Rousseff empossou 10 novos ministros. Veja com Ricardo Carandina. A reforma que reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias faz parte de um conjunto de medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff para reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil sair da crise mais rapidamente. A mudança também deve refletir melhor o equilíbrio dos partidos que governam com a presidenta. Por meio dessas ações, nós buscamos atender à exigência justa e atual, por um Estado mais eficiente, mais focado e mais capacitado para garantir a parcimônia em seus gastos. Queremos também garantir mais equilíbrio à coalizão que me elegeu e que deve governar comigo. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. O Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Lino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma Secretaria de Governo que receberá as atribuições de 3 dos ministérios cortados: a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de Governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios passam a ser comandados por outros titulares. No Ministério das Comunicações, assume André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde, entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jacques Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Para o Ministério da Defesa, vai Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Panceira, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. À frente da Secretaria de Portos fica Hélder Barbalho, que comandava o extinto Ministério da Pesca. Aloísio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. É fundamental que a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional seja sempre estreita, mesmo que em alguns momentos contraditória. E com este interesse de cada vez mais ouvir, aprimorar a partir da capacidade de escuta, compreender de que o contraditório faz parte da democracia e prestigiar a relação com o Congresso Nacional facilitará para que possamos fazer um governo cada vez mais no rumo daquilo que a sociedade espera. A prioridade é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelas diferentes secretarias que hoje juntas formam o nosso Ministério, das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e também aprimorar e construir novas políticas, sermos criativos, ouvirmos a sociedade civil, dialogarmos com o parlamento e dialogarmos muito entre nós, para que haja uma sinergia e o nosso trabalho possa florescer mais ainda. Também vai ser criada uma comissão permanente de reforma para tornar o Estado mais eficiente. A ideia é aperfeiçoar continuamente as estruturas para atender melhor as demandas da população. A comissão vai ser formada pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que vai ser o presidente, pelos ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, e Joaquim Levy, da Fazenda, e por pessoas de fora do governo. São muitas tarefas e tenho certeza que esse novo time irá executá-las com excelência e dedicação.
Temos, sem dúvida, muito trabalho pela frente. E asseguro a todas as brasileiras, a todos os brasileiros, que estamos movidos por um propósito único. O propósito de fazer o mais rápido possível a travessia para uma nova etapa de nosso desenvolvimento, baseado na geração de empregos e na geração de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. Encerro desejando boa sorte e bom trabalho a todos os novos ministros e aos ministros que permanecem. Recomendo a todos muita dedicação, pois temos um Brasil para governar até 2018. Após a cerimônia de posse dos ministros, eles já começaram a falar em novos projetos para suas áreas. Acompanhe as iniciativas do ministro Celso Panceira, da Ciência, Tecnologia e Inovação, e André Figueiredo, das Comunicações. Existe uma pauta de 6 pontos da Academia Brasileira de Ciências que já está sendo organizada e trabalhada com o ministro Aldo Rebelo e com o compromisso da presidenta Dilma, que nós iremos manter. Isso a gente vai seguir tocando, que são coisas que têm a ver com pesquisa, investimento em tecnologia, isso não muda nada. Os institutos de ciência, tudo isso. Nós vamos colocar alguns ingredientes a mais nisso aí. Nós vamos trabalhar muito a questão da pesquisa aplicada, melhorar a produtividade industrial, porque já é uma área que eu trabalho, que eu entendo, e também quero ver se a gente traz uma experiência do Rio de Janeiro, que chama de Programa Startup, que é um programa de aceleração de novas empresas, novas iniciativas na área de tecnologia e conhecimento. A gente tem algumas prioridades, algumas imediatas, que é a questão do diálogo, para que nós possamos migrar as rádios AM para FM. Já houve uma adesão de 78% e há uma discussão na questão do preço, da tarifa a ser cobrada pela outorga. Da mesma maneira, a migração da TV analógica para digital. Então são dois desafios praticamente imediatos. O desafio que nos anima é a parte da inclusão digital, principalmente na ampliação do Programa Nacional de Banda Larga, né? Então isso é um dos desafios que nós queremos buscar caminhos. Lógico que isso envolve recursos, um elevado soma de recursos, mas nós queremos sim construir, até porque a presidenta, ao nos convidar, disse que era uma das prioridades dela. A Vigilância em Saúde descartou mais uma suspeita de dengue em Lajeado. A confirmação veio por meio do LACEN, que é o laboratório de Porto Alegre, especializado em identificar casos da doença. De 3 suspeitas, o município teve identificado um caso. Foi de um adolescente de 15 anos, morador do bairro Campestre. Semana passada, uma menina que apresentava sintomas também teve a suspeita descartada. Após intensificar as buscas por larvas do mosquito transmissor da dengue em raio de 300 metros quadrados de onde houve o caso da doença, as equipes de vigilância em saúde não identificaram foco. Fora do raio de 300 metros de onde ocorreu o caso de dengue, as equipes da Vigilância em Saúde iniciam uma ação de conscientização e orientação da comunidade. Panfletos informativos e ímãs de geladeira contendo dicas de como coibir a presença do mosquito transmissor serão distribuídos para a comunidade, inclusive nas escolas. E a vulnerabilidade social nas regiões metropolitanas caiu na primeira década deste século. Sumaia Vilela traz a informação. Foi bordando uma toalha de crochê que conhecemos a dona Severina, de 49 anos, moradora da cidade estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros de Brasília. Na casa de apenas um cômodo, conquistas dos últimos anos, como eletrodomésticos novos. Forno, mesa, geladeira. Mas a maior mudança de vida, de acordo com Severina, ocorreu com os filhos. A pernambucana conseguiu criar 2 meninos com o trabalho de costureira e também com a ajuda do Bolsa Família, que ela usava para comprar material escolar e comida. Já eu sou mais novo, ele estudou, ele fez faculdade de contagem, o mais novo. O mais velho, não. O mais velho, ele passou no concurso da PM e vai para São Paulo. Trabalhar em São Paulo.
Questões como a escolaridade dos jovens, mais renda e mais emprego influenciaram na queda da vulnerabilidade social de 16 regiões metropolitanas do Brasil, ou seja, o acesso aos direitos básicos e a qualidade de vida dessas regiões aumentaram. É o que aponta um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta segunda-feira. O estudo avaliou 3 temas entre 2000 e 2010. Os maiores avanços ocorreram no grupo Renda e Trabalho. 14 das 16 regiões metropolitanas pesquisadas apresentaram melhorias. Os destaques foram Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Grande Vitória e São Paulo. Na área de capital humano, que avaliou, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, o acesso à escola e a taxa de analfabetismo, a maior redução da vulnerabilidade social ocorreu em Curitiba. O tema infraestrutura urbana, que inclui coleta de lixo e acesso a esgoto, por exemplo, foi o que registrou os menores progressos. A maior evolução ocorreu na região metropolitana de Goiânia. Essa década de desenvolvimento com inclusão social combinou um conjunto de políticas muito significativas. Do lado econômico, vamos dizer assim, a redução de juros, o aumento real do salário mínimo de mais de 60% e que também teve rebatimento sobre a queda da desocupação. Isso foi um lado importante, virtuoso dessa década. Outro lado importante entre 2000 e 2010 é a criação do Bolsa Família e a sua expansão por todo o território nacional, a ampliação do acesso à creche, do acesso à educação infantil, do acesso mesmo à educação básica, sobretudo pela população de mais baixa renda. E, naturalmente, todo o acesso proporcionado pelo programa, pela estratégia Saúde da Família e tantas outras ações na área da saúde. Realiza-se nesta quinta-feira, na Praça da Matriz, das 9 às 11 da manhã, um evento programado para homenagear os idosos do município. O Tributo à Vida vai reunir a melhor idade para lembrar a comunidade sobre a instituição do Estatuto do Idoso, comemorada no dia 1º de outubro, através de momentos que visam a confraternização, encontros e valorização da vida. O evento é promovido pelas Secretarias do Trabalho, Habitação e Assistência Social, de Cultura e Turismo, da Saúde, da Educação e Juventude, Esporte e Lazer, com apoio do Conselho Municipal do Idoso e conta com a participação da comunidade em geral, principalmente os idosos. Em caso de chuva, será cancelado. O encontro na Praça da Matriz de Lajeado tem por objetivo reforçar a importância do idoso, levar à comunidade uma reflexão sobre essa fase da vida, a qual todos esperam alcançar, envelhecer com saúde, vivendo, respeitando e valorizando o idoso. A melhor qualidade de vida na juventude, incluindo cuidados com a alimentação e a prática de exercícios, tem colaborado para a conquista de uma velhice mais saudável. Os avanços da medicina e o atendimento oferecido pelas redes de apoio ao idoso tem permitido que as pessoas com mais de 60 anos desfrutem de uma vida mais alegre e produtiva, vivenciando essa fase da vida com mais entusiasmo e saúde. A conselheira do Conselho Municipal do Idoso, assistente social Márcia Inês Duarte, comenta que o encontro também visa oportunizar um momento de integração e alegria para os idosos, através de programação variada. O evento vem marcar a semana em que é lembrada a instituição do Estatuto do Idoso, que foi dia 1º de outubro. E o respeito à liberdade de escolha religiosa foi tema de audiência pública promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa. Veja com a repórter Priscila Saraiva. Realizado no Teatro Dante Baroni, o evento contou com uma plateia de estudantes de escolas da região metropolitana que apresentaram curtas audiovisuais educativos contra o preconceito religioso. Representantes de diferentes matrizes religiosas também se uniram para fortalecer a cultura da paz e o respeito à diversidade. Onde o aluno ele pode optar pelo ensino religioso, né? É trabalhado o tema o respeito à liberdade de escolha de cada cidadão, né? E até mesmo da escolha de não ter uma opção religiosa, de se dizer ateu, de não acreditar em Deus. No nosso entendimento, a diversidade, as visões de mundo, as diferentes visões de mundo que o Brasil acolhe precisam ser respeitadas. E para que a gente se conheça, é preciso dialogar.
Então nós precisamos muito dialogar, que uma compreenda a grandeza da outra. O Estado brasileiro é neutro com a situação à liberdade, à profissão de fé religiosa, mas é um Estado que protege tanto a manifestação litúrgica, quanto também protege que os seus jurisdicionados, que os seus fiéis possam exercer a plena liberdade de consciência na arena pública. Então, a liberdade religiosa, virando uma lei, ela também permite que esses conceitos constitucionais possam também ser trazidos para a prática. O secretário estadual da Educação participou da abertura do debate. Vieira da Cunha afirmou que a prática da tolerância religiosa dentro das escolas é imprescindível para que seja possível atingir as metas do plano de educação. Conhecer as religiões, saber o que significa cada uma, entender inclusive os conflitos contemporâneos, muitos deles que têm pano de fundo a intolerância religiosa, é muito importante para que nós possamos semear consciências. A audiência pública foi proposta pelo deputado Catarina Palladini. O parlamento já teve projetos tramitando na ordem de cultos religiosos que gerou uma certa polêmica. Então era necessário fazer essa discussão, aprofundar isso, e no estado laico que vivemos não tem sentido ainda no ambiente escolar e na sociedade não reconhecer isso. A Fundef preparou uma ação especial para o Dia das Crianças. A iniciativa agitou as crianças que aguardavam pelo atendimento na sala de espera. A coordenadora de humanização da Fundação, a Soraya Bir, levou os pacientes mirins até um novo espaço recém-formado dentro da Fundef. No local, eles puderam pintar desenhos, ganharam doces e se divertiram com os balões. Toda essa emoção foi captada pelas lentes do fotógrafo Eduardo Stoll, um dos sócios da Objetivo Fotografias aqui de Lajeado. É a segunda vez em 2 anos que a empresa realiza esse trabalho voluntário na entidade. As fotos tiradas neste dia especial em homenagem às crianças vão ser entregues para os familiares. A gerente da Fundef, a Graziela Finato, ressaltou que iniciativas como essa servem para valorizar os pacientes. Juscelane Grando Palma é a mãe do pequeno Cauê, de 5 anos. Para finalizar o encontro, a criançada ganhou presentes doados pelos colaboradores e amigos da Fundef, entre eles, é claro, o Cauê. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo com o jornalista Rodrigo Nascimento. E aí, Rodrigo, São Pedro vai abrir mesmo as torneiras? Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E é isso mesmo, Márcio. Muita chuva pelos próximos dias, é o que diz a meteorologia. Pelo menos serão 150 milímetros de chuva até o domingo. Isso quer dizer que pode chover, a partir de quarta-feira, pode chover todos os dias até o fim de semana. Isso se explica porque uma área de baixa pressão, como os meteorologistas dizem, se instaurou no Rio Grande do Sul, abrindo caminho para essa umidade que vem do norte, que vem da Amazônia e traz a chuva aqui para o estado. Então é mais ou menos o evento que nós tivemos no mês de setembro, talvez não com tanta força, mas deve chover bastante pelos próximos dias aqui na região. As temperaturas também ficam um pouco abafadas, um pouco acima da média, na faixa dos 30 graus as máximas. E isso quer dizer que o sol também pode aparecer em alguns períodos nesses dias. Não vão ser dias de chuva interminável, vai ser aquela chuva que vem o sol, chove de novo, mais ou menos assim, não necessariamente nessa mesma ordem, certo? Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na região. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e poucas nuvens. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima chega aos 31 graus. Ao longo do dia chove. Em Estrela, o dia também amanhece com sol, alternado de nebulosidade e chuva. A mínima prevista é 29 graus e a máxima chega aos 18 graus em Estrela. Aliás, bem o contrário, né, gente? A máxima é 29 e a mínima é 18 graus em Estrela nesta quarta-feira. Este foi, então, o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa, sempre na sua companhia. Até lá.
Obrigado, Rodrigo. E as crianças de Antagorda estão convidadas a comemorar o seu dia no Parque Municipal de Eventos Aldir João Bisleri. Uma programação especial alusiva ao 12 de outubro foi organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo para o próximo sábado. As atividades iniciam às 1h30 da tarde com um passeio ciclístico que partirá da Igreja Matriz da Paróquia São Carlos e vai até o parque. Após, os participantes poderão aproveitar a Escolinha do Trânsito, camas elásticas, piscinas de bolinhas e escorregador. Quem quiser levar térmica, cuia e bomba também poderá aproveitar a erva mate e água quente fornecidas pela ervateira parceira. No dia haverá sorteio de brindes. O ingresso é livre para todas as atividades. As empresas Dália Alimentos, de Amaju Agrícola, Rádio Cultura e Sicredi também são parceiras do evento. As candidatas a soberanas de Antagorda também foram convidadas a se fazerem presentes e auxiliarão nas atividades. E até o dia 31 de outubro, a comunidade de Lajeado poderá conferir gratuitamente o trabalho de Nuno Ramos. A exposição Só Lâmina, promovida pelo Arte Sesc Cultura por toda a parte, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 8 da noite e aos sábados, das 8 ao meio-dia, no Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135. As visitas mediadas devem ser agendadas previamente pelo telefone 3714-2266. Nuno Ramos é escritor, pintor, desenhista, cenógrafo, ensaísta, videomaker e realiza os primeiros trabalhos tridimensionais em 1986. Começa a pintar em 1983, quando funda o ateliê Casa 7, com Paulo Monteiro, Rodrigo Andrade, Carlito Carvalhosa e Fábio Migues. No ano seguinte, recebe do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo a primeira bolsa Emily Edé, de Artes Plásticas. Em 1992, em Porto Alegre, expõe pela primeira vez a instalação 111, que se refere ao massacre dos presos da Casa de Detenção de São Paulo, a Casa Carandiru, ocorrido naquele ano. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado pelo telefone 3714-2266. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 6 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.